Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito feliz de estar tendo mais uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. E, meus irmãos, desse novo ano, nesses novos dias, nesse novo tempo que vem, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade de ser melhor, oportunidade de fazer a vontade dele, de agir com sabedoria nas Sagradas Escrituras, de conseguir discernir e compreender a vontade dele que ele tem para nós. Devemos pegar essas oportunidades e sempre dar o nosso melhor, porque não é para homem, mas é para Deus que nós fazemos. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Efésios 4, versículo 17, até o versículo 24. Amém? Todos os irmãos encontraram? Vai dizer assim, Efésios 4, 17. E portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corruptível, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? Vamos só reler o versículo 23 e 24. E vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós devemos reparar e analisar as Sagradas Escrituras, porque em tudo, exatamente em tudo, Deus tem algo para nos revelar. Devemos analisar e discernir, dissecar cada palavra e cada vírgula, porque cada coisa presente neste livro contém o poder e a revelação do Espírito Santo. Revelação que foi dada a homens de Deus, para que nós, hoje, pudéssemos viver de acordo com a vontade do próprio Deus. E Paulo, nós percebemos que em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, nós podemos perceber que em algumas cartas ele é mais severo, e em algumas ele faz elogios aos irmãos presentes da igreja. Nós podemos perceber uma relação entre os irmãos da igreja e Paulo, uma relação igual a de pai ao filho. O pai, ele vê o filho, o estado que o filho está, e dependendo do estado em que o filho se encontra, o pai vai agir de acordo com esse estado para que o filho tenha uma melhora, para o bem do seu filho. Então Paulo vai exortar e vai corrigir algumas igrejas para que elas consigam prosperar no estado de santidade que elas precisam se encontrar diante de Deus. Nós devemos ter em mente que santificação e santidade são duas coisas diferentes. Santificação é o processo que nós passamos, e santidade é o estado em que nós nos encontramos, santos e separados do velho homem que nós tínhamos aqui. E Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar sobre essa nova vida que nós recebemos de Jesus Cristo. Paulo vai falar aos irmãos em Éfeso, na cidade de Éfeso, como nós fomos separados do que nós vivíamos.
somos separados, somos santos e somos consagrados por meio do sangue de Cristo Jesus, uma nova criatura. Como o próprio Paulo diz, revestidos do novo homem que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Separados para ser santos, separados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, para ser o povo dele, ser o povo que adora a ele, que não se compactua mais com o velho homem e com as velhas atitudes, mas se compactua com aquilo que é novo e aquilo que vem da parte de Cristo Jesus para nossas vidas, vivendo de acordo com aquilo que ele deseja, e não nós mesmos. Nós não somos mais escravos do pecado, somos prisioneiros de Cristo Jesus. Somos escolhidos por Ele para viver algo novo. Não somos obrigados, temos a nossa escolha de estarmos com Ele todos os dias, caminhando, se santificando todos os dias, por meio desta palavra e por meio da presença dEle. Porque Ele nos abençoa com essa presença. Muitas das vezes nós não percebemos quantas bênçãos Deus nos dá, e nós nem ligamos para elas. A primeira é a própria presença dele. Imagina só, irmãos, alguém que é santo, alguém que é perfeito, vendo você que é um ser imperfeito, mas ele fica com você, porque o Filho dele te tornou algo novo, e ele te abençoa, ele está junto com você até a consumação dos séculos, como o próprio Jesus Cristo disse. Ele te enviou alguém para estar com você todos os dias, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Todos os dias você tem a graça de Deus, todos os dias você acorda com a presença de Deus, mesmo que você acorde com dor, mesmo que você acorde sabendo que tem que trabalhar, acorde cedo, não tenha tido uma boa noite de sono. Deus é com você e Deus é por você, em todo tempo, em todo momento. Então Paulo ele vai falar sobre essa nova vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Paulo vai falar como os velhos hábitos não mais compactuam, eles não servem mais para nós. E é algo de muito interesse que a cidade de Éfeso, ela não é uma cidade pequena, ela é uma grande cidade. Ela é uma capital, é a capital da província da Ásia, ou seja, comércio tem lá, tem muito comércio. Lá também, na cidade de Éfeso, contém o templo da deusa Diana, deusa grega da caça e da lua. Então tem duas coisas da cidade de Éfeso que podem desviar os irmãos em Éfeso. E Paulo, sabendo disso, ele vai enviar cartas. Já estando em Roma, ele vai escrever aos irmãos, orientando-os e os aconselhando acerca do chamado que eles receberam, acerca da conduta que eles devem ter, acerca dos deveres e acerca dos privilégios que essa nova vida que eles decidiram tomar ao aceitar Jesus Cristo oferecem para eles. E Paulo no capítulo 4 vai falar mais sobre essa nova vida e sobre os deveres, como nós não nos compactuamos mais com o velho homem. Porque Paulo sabe que essas duas coisas que existem na cidade de Éfeso são mais que suficientes para corromper qualquer um dos cristãos que estão na igreja de Éfeso. Ele sabe que a idolatria, se ela entra no coração, ela cria raízes. E essas raízes vão contaminando não só o âmbito religioso, mas também vão contaminando todas as vidas. Todas as áreas, todo o setor da vida humana é contaminado pela idolatria. E nós devemos nos lembrar que a idolatria é algo abominável diante de Deus. Deus não suporta a idolatria. Deus sente ódio dessa idolatria. E em Êxodo ele vai orientar o seu povo, os israelitas, que não haverão outros deuses diante de vocês. Não existem outros. Somente eu que libertei vocês. Não foi Baal, não foi nenhum outro. Eu, o Senhor dos Exércitos, foi quem te libertou. E não existirá outros. Então a idolatria é algo que não se dá. Não conseguimos viver em idolatria e agradar a Deus. Devemos escolher ou viver essa nova vida de maneira correta diante dos olhos de Deus e diante da palavra do Senhor, ou viver de uma maneira desgrenhada
viver totalmente solto e segundo a nossa vontade e carne e pecado. Então Paulo, ele sabe que a idolatria vai corromper, vai corroendo, como ferrugem corrói o ferro, a idolatria vai corromper o coração deles. Então Paulo tem que fortificar o coração deles, tem que falar, olha, não foi Diana, não foi César, não foi ninguém quem vos libertou desse jugo, desse pecado, dessa vida contrária. Foi Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que se entregou, o próprio Filho de Deus desceu, deixou a sua glória, deixou tudo para trás, para que você fosse livre. Ele se fez servo para que você se tornasse servo de alguém muito maior que o pecado, muito maior que o diabo, muito maior que aquilo que o mundo pode te oferecer. Se tornasse membro de uma família muito maior que o mundo poderia te oferecer. A família de Cristo, a família de Deus que vai morar no céu para a eternidade junto com eles nas mansões celestiais, desfrutando totalmente da presença de Deus, não necessitando trabalhar, não necessitando cuidar com a saúde e o bem-estar, pois os frutos da vida que dão as suas sementes e as suas folhas de mês em mês estarão lá para nos sarar. Não haverá luz, não há necessidade de parar por conta da noite, porque o próprio Deus é quem ilumina a cidade, porque o próprio Deus é quem está lá protegendo e guardando aqueles que escolheram viver em santidade a Ele, escolheram Ele ao mundo, escolheram viver o melhor que Deus pode oferecer, o melhor que o mundo nunca vai conseguir oferecer, que é a própria presença dele. Se você for perceber, o homem no começo do jardim do Éden, ele perde tudo, porque ele perde a presença de Deus, e Cristo traz tudo a ele, trazendo a presença de Deus, reconciliando o homem que se perdeu, reconciliando a criatura com o Criador, trazendo tudo, porque, irmãos, podem lá fora falar que nós não temos nada, que nós sofremos em vão por conta de Cristo, mas nós não sofremos em vão. Nós possuímos tudo, porque possuímos a presença dEle, e a presença dEle é mais do que suficiente para vivermos uma vida boa, para vivermos uma vida tranquila, para podermos descansar nele, porque nós sabemos que Deus é quem cuida de nós. Da mesma forma que um pai cuida de um filho, é Deus quem cuida do nosso ser, e é Deus quem restaura a nossa vida todos os dias. É Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos dá vigor e força para perseverar e para persistir no caminho de santificação ao Senhor. Então Paulo, ele já exorta sobre o chamado deles. Quem os chamou? Não foi outros deuses estranhos, mas foi o Senhor. Paulo também vai falar sobre como as velhas práticas, e vai até citar o roubo. Porque, como nós falamos, Éfeso é uma cidade comercial, é uma capital. Há muito dinheiro rodando em Éfeso. Há muito dinheiro rodando dentro da cidade por conta do comércio. E o dinheiro, irmãos, infelizmente, ele é algo bom, ele é algo utilitário, mas o dinheiro corrompe até o mais bom homem existente. Ele tem um poder, a maldade que o homem usa ao usar o dinheiro é gigantesca, irmãos. Pessoas se desfazem das outras, pessoas deixam de amar o próximo, pessoas pagam para matar outras pessoas por conta do dinheiro. E fazem porque eles vão receber um valor alto, porque vão receber por isso, porque o dinheiro comanda a vida deles. E Paulo, tendo em mente isso, ele vai falar: olha, vocês que têm uma nova vida, vocês não devem mais roubar. Antes vocês trabalhem para isso. Ele vai falar assim no versículo 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar e ao que tiver necessidade. Ou seja, nossos velhos hábitos, nossas fraquezas, tudo que nós fazíamos antes que desagradava ao Senhor, nós devemos abandonar. Nós devemos confrontar o nosso próprio eu, vivendo de uma maneira que agrade a Deus. Nós não devemos ligar se vamos agradar o próximo
ou agradar o outro que não é convertido. Nós devemos ter em mente que o nosso objetivo é viver em santidade a Deus, porque sem santidade não tem como ver um Deus que é santo agindo, não tem como ver um Deus, é impossível alguém que vive em santidade não ver o agir de Deus sobre a vida dele. Então, irmãos, outra coisa que eu quero te dizer, Deus age com você e você consegue perceber. Se você abrir os seus olhos e perceber os mínimos detalhes, você vai ver a mão de Deus sobre você todos os dias desse ano, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos. Deus vai agir por você e você vai conseguir compreender quão grande é o poder de Deus sobre a sua vida. Você vai conseguir discernir como Deus é tão bom, como Deus é misericordioso com alguém tão falho e tão pecador, como Ele tem um amor tão grande, capaz de falar para um prisioneiro que está do seu lado morrendo: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você vai estrear no paraíso. Você vai ser o primeiro a colocar os pés lá junto comigo. Nenhum mais outro vai. Mesmo que você seja um ladrão na cruz do meu lado, você reconheceu a sua falha e você se entregou. Então você vai estar comigo eternamente. E como nós falamos, quem tem a presença de Deus, quem tem essa presença, tem tudo. Então perder tudo por Cristo é praticamente ganhar tudo. Você conseguir compreender isso é maravilhoso. Você não consegue conter a felicidade disso. Você não consegue descrever o sentimento que você pode ter. É um sentimento de euforia, de alegria tão grande, que mais nada faz sentido. O dinheiro que você, antes com seus velhos hábitos, furtava, não faz mais sentido. Os velhos hábitos, as velhas coisas, nada disso mais faz sentido. O prazer que você sentia não faz sentido porque ele é vazio. Mas o prazer que você sente com a presença do Senhor, isso não tem comparação, e o mundo não pode tirar isso de você. O mundo não consegue tirar a presença do Senhor que habita dentro de você, que transforma o seu ser todos os dias. O diabo não pode, ele não consegue tirar essa presença de você. Ele só tira se você dá trela. Então Paulo vai fazer o quê? Eu vou aconselhar os meus filhos. Eu vou falar para eles: olha, não furta mais. Não se entregue a essa idolatria, mesmo que tenha um templo gigantesco aí. Não se entregue. Não se venda pelo dinheiro. Paulo vai falar a Timóteo que mais para frente vai cuidar da igreja de Éfeso, vai falar: meu filho Timóteo, meu filho da fé, cuidado com o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Toma cuidado com isso. Não se deixe ser corrompido por esse mal. Não se deixe ser levado pelas ondas do mundo. Permaneça de pé na rocha que é Cristo Jesus. Permaneça todos os dias, mesmo que as ondas venham, elas vão voltar, vão fazer um estrago na volta, na ida, mas você vai continuar de pé, porque você não está firmado em homem, você está firmado em Deus. E Deus é quem tem todo o poder. Deus é quem criou todo mundo com as suas palavras. Então fique firme daquele quem te chamou, daquele quem chamou você, quem te libertou, quem te lavou e quem te purifica e te regenera todos os dias. Todos os dias, todos os dias você é regenerado, você é transformado por Deus. Você é transformado, você é moldado como um vaso nas mãos do oleiro. Quando o profeta ele desce à olaria, ele não compreende a visão, mas depois que Deus fala com ele, ele compreende que Deus tem o poder não só para tomar o vaso para si, ou seja, ele pode pegar você da situação quebrada que você está, ele pode pegar todos os seus pedaços, amassar e refazer o vaso novamente. Ele tem o poder para te tirar da onde você está, te transformar e te colocar no lugar de honra, no lugar aonde a vontade dele se agrada, para que você seja útil, seja um vaso útil, aonde quer que você esteja, cumprindo
tudo que o Senhor te ordena. Por isso que eu disse, irmãos, nós não podemos deixar as oportunidades passar. Essas oportunidades que Deus nos dá, seja de falar a palavra, seja de aconselhar alguém, mediante a palavra, mediante aquilo que é o correto da nossa conduta cristã, falar para um irmão que essa dor, essa tribulação no casamento vai passar, que essa depressão, que essa tristeza, que essa agonia tem fim, e o fim disso é quando Cristo resolver agir, Ele age no tempo certo e na hora certa. Tudo isso, toda essa tristeza, aconselhar as pessoas. Irmãos, existem pessoas que são muito quebradas, que nós não temos ciência da força que ela tem de continuar de pé, mesmo depois de ser pisoteada todo o tempo, a todo segundo. Essas pessoas estão quebradas, tanto fisicamente, quanto mentalmente, psicologicamente, mas nós temos um Deus que pode restaurar, que pode reconstruir, tanto o físico quanto o mental, e que pode transformar a vida dela em algo novo, refazer essa vida miserável, essa vida pecaminosa, essa vida que não faz sentido viver sem Deus. Não faz sentido, é uma vida vazia, é uma vida inútil. Não faz sentido viver sem Ele. Nós nos sentimos vazios, nós sempre vamos atrás de outras coisas, e atrás, e acumulando, e acumulando. E quando nós pensamos que nós alcançamos alguma coisa, nós não alcançamos nada. Da parábola do rico e do Lázaro, ele constrói, ele monta tudo, ele desfruta de tudo, mas ele perdeu tudo. Ele perde tudo, e Lázaro, que não tinha nada, mas que tinha plena confiança que Deus era por ele, que se importou com as coisas de Deus, que se importou com a sua conduta, ele está desfrutando, ele tem tudo. Na visão mundana ele não tinha nada, mas para Deus ele tem muito mais. Ele tem muito mais acumulado no céu do que ele tem acumulado na terra. E mesmo que ele acumulasse, ele não iria ligar, porque ele sabe que o mais importante é o que está no céu, é o que está no reino, é o que tem reservado para ele lá em cima. Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele compreende, ele entende quem é Deus, ele compreende Deus de uma maneira que ele não compreendia antes. Tanto que, se nós formos analisar Jó, no começo do capítulo, ao ser escrito sua história, a plena ciência, Jó compreende e entende tão bem o agir de Deus, e compreende tão bem a pessoa de Deus após esse sofrimento, que ele tem a plena convicção de dizer que Deus o reconhecia como um homem justo na terra. Não por usurpação ou orgulho, mas por reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer, depois de tudo que ele passou, quem é a pessoa de Deus e o seu poder, o que ele se agrada. Jó tem convicção de compreender que ele é um justo na terra, que ele é alguém que serve a um Deus que é muito mais abundante do que toda a riqueza que ele recebeu depois, e que mesmo que ele perca todo esse dobro de riqueza que ele recebeu no final do capítulo 42, nada mais disso importa, porque ele sabe que ele pode perder tudo aquilo de novo, ele pode passar por tudo aquilo de novo, porque o mais importante ele não perdeu, que é a própria presença do Senhor, a própria presença do Deus que reverteu o seu cativeiro e que faz muito mais abundante, mais além dos nossos pensamentos, além do que nós desejamos e além do que nós buscamos. Paulo, ao orar aos irmãos de Efésios, se eu não estou enganado, de Efésios ainda, ele vai falar assim no capítulo 3, do versículo 20: ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, ele já tem o poder para te tirar da onde você está. Como o oleiro pega o vaso, tira do lugar, quebrou-se no lugar ali, ele tira, pega, remolda, transforma, dá utilidade a ele novamente,
e segundo a utilidade que ele tem, a glória de Deus é manifestada. Irmãos, a glória de Deus é manifestada aonde você está. Se você está vivendo em santidade, se você consegue permanecer nesse estado de santidade, progredir nesse processo de santificação, a glória de Deus se manifesta aonde você estiver, aonde você pisa a planta dos seus pés, a glória de Deus invade o lugar, invade as vidas que estão lá. A tristeza não tem lugar, a angústia não tem lugar, a depressão e o diabo tem que correr, porque a presença daquele que é maior invade o lugar e toma todas aquelas vidas. Você tem que compreender que você é um instrumento, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todos os seus pecados, você é transformado e regenerado por Deus todos os dias para cumprir aquilo que Ele te ordenou e aquilo que você deve realizar nesta terra de acordo com a vontade dEle, de acordo com o serviço que você foi incumbido por Ele. Foi lido aqui na leitura bíblica que cada um tem um dom e que cada um deve exercer o seu dom. Na parábola dos talentos, né, que são os dons, Jesus vai falar que o Senhor deu um talento a cada um, e cada um deveria trabalhar esse talento, cada um deveria se esforçar para que o seu dom fosse usado, para que no final a glória fosse do Senhor, do dono deles, do seu Senhor. Então nós devemos trabalhar todos os dias, todas essas oportunidades que o ano nos dá, todos esses momentos nós devemos trabalhar para que Deus apareça. Da mesma forma que João Batista fala, eu tenho que diminuir e Ele quem tem que aparecer. Eu não sou o alvo, mas é Ele quem é o alvo. É Ele quem tem que aparecer na vida das pessoas. É Ele quem tem que aparecer na minha vida. É Ele quem tem que brilhar. Aonde quer que eu vá, é Ele quem tem que brilhar. Não sou eu, porque eu sou homem, mas Ele é Deus e Ele é perfeito. Eu sou imperfeito, mas Ele é um ser perfeito que transforma vidas, que muda vidas imperfeitas e coloca elas num caminho da santificação, um caminho que leva à perfeição. Porque o final desse processo de santificação, meus irmãos, nós não vamos alcançar aqui, nós vamos alcançar lá. Seremos transformados, esse velho ser que Paulo fala, para nós não darmos atuação para ele, esse velho homem vai ser separado de nós totalmente. Nós seremos transformados, teremos um corpo de glória e viveremos eternamente na glória com o Senhor Jesus Cristo. Viveremos para Ele, morreremos para Ele nessa terra se for necessário, trabalharemos para Ele, deixaremos nos gastar e ser gastado, como diz Paulo. Como diz o pregador John Wesley, eu serei uma chama, e uma chama que queimará e deixará ser queimado todos os dias por Deus, para que Ele me use e para que Ele transforme vidas, pregando o Evangelho, falando da presença de Deus e falando do como Deus é bom e poderoso, como o seu amor é astronômico, não tem medida e nem profundidade, como Ele é grande e como Ele é misericordioso para com pessoas tão imperfeitas e tão falhas conosco. Se coloque em pé, por favor. Eu peço encarecidamente que você feche os seus olhos e que cada um que sentir de Deus vir aqui à frente, porque quer agarrar todas essas oportunidades que Deus te dá todo ano. Você sabe que todo ano você tem uma oportunidade de aconselhar alguém. Você sabe que todo ano você tem a oportunidade de ser melhor. Você sabe que todo ano Deus te dá uma nova chance de fazer o certo. Você que reconhece que você tem essas oportunidades, e você que reconhece que não consegue enxergar essas oportunidades da sua vida, vem aqui à frente. Porque Deus tem não só o poder de te capacitar para cumprir, mas tem o poder de fazer com que você veja essas oportunidades na sua frente. Tem o poder e a
capacidade de te tornar melhor todos os dias da tua vida. Todos os dias você será alguém melhor, não porque você tem força ou porque você é capaz, mas porque Deus te capacita todos os dias e te dá o melhor, que é a presença dele todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui, viemos aqui porque nós acreditamos no Senhor, nós cremos no Senhor, temos fé no Senhor e nós precisamos estar mais perto do Senhor. Nós cremos e confiamos no Senhor e temos a ciência que a Tua presença é tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos, é tudo que precisamos para viver uma vida boa e agradável diante dos Teus olhos, porque nós cremos que se a Tua presença é conosco, a Tua presença nos influencia a ser melhor, a Tua presença nos influencia a dar o nosso melhor, a Tua presença nos influencia a mergulhar mais da Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nesse Teu poder, nós cremos no Teu sangue, cremos que o Senhor, que o Espírito Santo revigora, transforma e molda cada um todos os dias, todos os momentos. Somos transformados e moldados como vasos da Tua mão. Nós somos revigorados pelo Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós cremos que temos um ano pela frente e cremos que só se passaram 7 dias que o ano começou, mas nós acreditamos que nesses outros tantos dias do ano nós vamos nos aprofundar, nós vamos mergulhar, nós vamos estar a par do reino e caminhando todos os dias nesse processo da santificação, para estarmos mais perto de Deus, para estarmos mais perto daquele que tudo faz e que tudo opera para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que escolhem a Tua presença, para o bem daqueles que confiam e acreditam que mesmo que percam tudo, terão tudo no céu de glória. Terão tudo porque tem a presença daquele que vive e reina para todos sempre, que está assentado no alto e sublime trono à destra de Deus Pai. Deus amado, guarda cada um, protege cada um, e que nesse ano a presença de Deus venha abundar em todos os lugares que nós venhamos estar, e que não venha só abundar, mas venha preencher por completo todo o nosso ser e o ser dos que estão ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares. E desde já eu agradeço a rica oportunidade que Deus